Goblin, Migtal viu isso. Bem-vindo ao canal Goblin Migtal. Eu estava vendo agora uma matéria sobre uma mulher que deu parte. Eu acho que é comum isso nessas empresas aí, principalmente no que tange as ditas modelos, né? Entre aspas, da qual a mulher acusou o produtor do BBB de assédio, né? O que acontece, cara? Vamos por parte, porque são vários assuntos, eu penso todos os ângulos, todas as análises tangíveis, né, que eu posso fazer, eu faço ao analisar um fato como esse. O primeiro que eu quero deixar aqui esclarecido com vocês ocorre que essa mulher ela era casada, né? Tá, vamos concordar que seria machismo, entre aspas, você proibir que a sua mulher participasse de um reality show, visto como andam as coisas no Ocidente. Tá, até aí é compreendível, visto que a mulher está com câmeras 24 horas, né? Mas não impede, isso não inibe o fato de que muitas lá dentro traem seus namorados e maridos aqui fora. Já aconteceu isso em reality show e não raro, tá? Não é uma coisa incomum, uma coisa absurda de acontecer. É bem mais plausível do que muitos imaginam. Mas, como a gente tem uma cultura do cookie world, o cara aceita de bom grado ainda, né? E ainda tributa para a sua rainha, como dizem os escravos aí das dominatrix da vida. Essa mulher casada começou a conversar com o produtor e ela passou a ter conversas de todos os aspectos com o cara. Uma mulher que não é nenhuma mocinha, nenhuma jovenzinha, né? Uma mulher já até balzaca, essa mulher. Na verdade, ela é uma balzaca. Ela sabe qual é a intenção do homem quando ele chega para conversar com ela. Isso é fato, não tenho que questionar. A priori, ela poderia até estar agindo de inocência, mas naquelas conversas ali já estava bem explícito a intenção do elemento para com ela. Ela continuou a manter essa interação com o cara. Eu imagino que o cara prometeu que se ela fizesse alguma coisa, mandasse alguma foto assim, se encontrasse com ele, iria rolar alguma coisa. Ela deu corda para ele, né? Não sei se ela chegou a consumar alguma foto, alguma vídeo ou encontro que seja. Como ela não conseguiu o retorno almejado por ela, pré-estabelecido, ela resolveu se vingar. Um ato típico de modernete fazer isso, né? Se vingar do cara acusando-o, né? De assédio. É fácil hoje para qualquer mulher acusar o cara, mesmo que ela tope, né? Se ela está numa conversa com você na internet, ela topou e tudo mais, né? Não tem uma cariação respeitável, séria, para ver esses tipos de coisa, né? Não. Como a sociedade ela corroborou para ser ginoteísta, logo, quando a mulher chega numa delegacia, ela faz uma acusação e você que vai se dar o trabalho de se defender. Caso você não consiga, não possua recursos para tal fim, você vai estar em sérios problemas, né? E nesse caso ela já aproveitou também para surfar na onda e se aparecer, né? E o Geraldo Luiz, como ele voltou agora, ele já ressurgiu, né, como ave fênix, apontando esse caso.
E nisso ele já ganha um engajamento aí com uma polêmica, né? Diga-se de passagem. E ela ganha os 10 minutinhos de fama almejado, visto que, né, ela não conseguiu entrar no programa, no BBB, que era o intento dela desde o princípio, né? É uma situação bem conturbada, contenciosa, polêmica. Você vê o próprio marido dela, né, dando entrevista, participando. Alguém tem dúvidas que esse cara corroborava, sim, para que o oldismo, desde que o beneficiasse? Porque os homens estão emasculados, eles não têm mais virilidade. É por isso que você vê muitos homens que estão agazelados, o cara já tem uma forte inclinação para o mundo do malacoísmo, né? O cara já não faz cerimônia. Tem muitas mulheres aí que reclamam até dos homens da falta de determinado comportamento que outrora era comum de se ter, né? Hoje em dia é raro. Mas as mulheres que desconstruíram os homens, né? Se esse era o objetivo, conseguiram. É cada coisa bizarra. Se tratando dos boomers, os boomers vivem de uma fachada, né? De um folclore, uma fantasia idílica de um personagem do conservador tradicionalista e tal. Não raro, eu fazendo pesquisas aí na internet, eu já achei vários caras boomers que colocam aquele bordão aí conhecido, Deus, família, Brasil, Bolsonaro e tal. Mas quando você vai ver, o cara tá oferecendo a mulher dele para outro. E eu fui ver de fato se era verdade aquilo. E era, né? E acima de qualquer suspeita, né? Um elemento assim a priori, né? Você falou de estarrecedor, né? O relacionamento aberto também não é uma vantagem para o homem, né? Visto que as mulheres têm bem mais possibilidades de conseguir um parceiro a hora que ela quiser. Fora que, qual o sentido de você estar com uma mulher para você sair com outras? Porque você já não fica sozinho direto? Qual a necessidade de você ter que conviver com a mulher na época de TPM, na época que ela estiver com problemas financeiros e quiser descontar em você, no serviço, aguentar todas as reclamações, as lamúrias que ela possa ter? Eu acho totalmente prescindível, desnecessário isso, né? Não teria o porquê você, como diz o tiozão uma vez, pegar uma vaca inteira se você só quer o leite, né? Se o casual hoje em dia não é uma coisa tão complexa de se conseguir, eu não vejo que qualquer cara que tenha um mínimo de traquejo social, ele possa ter dificuldade, cara. E olha só, e sendo um criterioso, medianamente criterioso ali. Não precisa também ser aquele cara que quer, né, aquelas mulheres que exigem um porte, porque isso seria burrice. É mais fácil você pagar uma mulher que realmente é acompanhante de luxo, que tem o corpo de uma paniquete, se é esse seu fetiche, porque eu não vejo tanta diferença assim, né, cara? Mas tem caras que têm essa ilusão, essa fantasia, talvez por nunca ter tido isso. Então eles acham que isso é o máximo, quando na verdade são mulheres que são frias, geladas. O homem tem muito isso de querer uma mulher que realmente esteja com ele e que deseje ele sente esse anseio de a parceira demonstrar calorosidade na hora os afetos ali do trade de carinho, né? Mas como o cara nunca teve nada disso, ele não sabe dessa singularidade aí, essa característica inata desse tipo de mulher, né? Essas paniquete e tal, ela é toda assim, uma coisa bizarra, cara. Até pode chamar o Shed que quiser.
que ele vai dizer o mesmo que eu, porque já foi feito pesquisas, tá, nesse sentido de mulher e cópula, né? Elas foram peremptórias, né, em sua parcela majoritária, em responder que prefere ir para o shopping fazer compra de bolsa, isso, aquilo, do que copular, sair com o cara. Enfim, isso é uma resposta delas. Então cabe nós querer formar a opinião delas conforme aquilo que queríamos que fosse e não é, tá? Essas mulheres paniquetes também tem outro observação a se fazer, que tange elas, que elas são muito enfeitadas, igual a árvore de Natal, muitos adornos, muitos blush, muito botox, né? Enfim, esse tipo de futilidade, coisa frívola. Então ela fica totalmente robótica, cara. Ela vive por se adorar, entendeu? Ela acostumou, ela cultua a si própria em um culto de idolatria, uma litânia idólatra, entendeu? Por isso que ela não consegue ter essa empatia de se jogar no braço do cara e fazer uma coisa assim realmente diferente, uma coisa satisfatória, regozijante. Não, ela não faz. Isso é uma coisa que você não espere de uma paniquete. Voltando para o assunto do... E eu não tô falando para você pegar mulher feia, não. Eu tô falando que tem caras que tem fantasias com esse tipo de mulher que é muito paniquete, muito acima da média. E isso é um pensamento bucólico, como eu disse. Isso é mera ilusão. E é um pensamento idílico. Mas, né, se você quer esse tipo de coisa, faça o uso, né? Quer gastar menos dinheiro? Pague uma acompanhante de luxo realmente daqueles sites de ponta de linha aí que tem, né? Só desse tipo de mulher, e você vai ter a experiência e depois você pode contar como foi. Mas até sem pagar, dependendo do momento, você consegue. Só que você vai gastar com outras coisas, por exemplo, uma entrada numa festa bacana, o camarote, um balde de cerveja com champanhe que estoure, então vai sair mais caro o molho que o peixe. Vai por mim que eu sei que eu estou te falando. Voltando pro assunto da mulher aí, casada, né? Ela assediou, quer dizer, o cara assediou supostamente ela, né? E já foi feito o boletim de ocorrência, já está em todos os veículos de comunicação. O programa Big Brother Brasil, diga-se de passagem, já está maculado, né? Não foi feita nenhuma defesa até agora do cara, não deram nem espaço para o cara. E olha que ele trabalha na televisão, acho que ele nem vai correr esse risco de se expor, não sei como é que está, se é segredo de justiça ou não, mas ela já fez questão de aparecer, para você ver que a intenção dela a priori era mostrar a face, né? Era ganhar os seus minutos de atenção. Tem os boomies que falam que a geração atual é fracassada, né? Mas a sociedade só chegou a esse ponto aí, né, de as mulheres ao bel prazer acusarem os homens, fazerem tudo isso apenas para se promover, porque elas foram mal acostumadas lá atrás, na geração passada, que os homens do passado, os boomers principalmente, eles fracassaram como homens, né? Eles foram homens frágeis, fracos, que se adestraram à vontade, se moldaram à vontade de sua dama, né? Da sua adestradora, né? A modernete deles. E eles fazendo tudo, os gostos dessas mulheres lá atrás, elas conseguiram destruir os pilares da sociedade, revogaram as leis que
dava freio moral para elas, né? Isso eles não contam, né? Sempre quando eles vão falar da superioridade, numa suposta superioridade que só eles enxergam, né? Que eles têm sobre essa geração atual, eles apelam para o mundo da música, da cultura, no caso, né? Eles citam bandas de rock e tal, não sei mais o que é um nicho aí que tem pessoas de cultura que gostam, né? Principalmente os jovens aí. Eu não acho que é exclusivamente particular do rock ser culto, tá? Tem outras vertentes musicais que também passam boas mensagens. Inclusive tem coisas que de tão culto que chega a ser incômodo ouvir por muito tempo, tipo Sinfonia de Beethoven. Você não conhece um cara que coloca a Sinfonia de Beethoven para ouvir e fica ouvindo, apreciando. Isso é raríssimo, né? Então nós temos essas considerações para fazer. Então eles apelam para essa carta coringa aí, esse égide da cultura, para que eles transpareçam uma suposta superioridade. Mas é uma tentativa fracassada deles de erigir essa falsa imagem deles de superioridade, porque quando você observa os fatos que ocorreram nas décadas passadas aí, pregressas, você vê que isso é uma lorota, isso é um engano, um ardis, uma persuasão, arrisco a dizer uma desonestidade. Aqueles que falam tal coisa sem considerar, né, tudo que aconteceu de merda na época dos boomers e enxerga apenas os dos jovens que estão colhendo os frutos que eles plantaram lá atrás. Então, mais uma vez, eu faço aqui minhas considerações para refrescar a memória de um boomer, né, que faz isso sobre esses acontecimentos. Só que eu não é nada pessoal com boomer não, tá, pessoal? Eu só gosto de falar as coisas como elas são, a minha visão, pelo menos, né? Eu enxergo os fatos, eu acho que 2 mais 2 é 4 e nunca vai ser 5. Enfim, basicamente por isso que eu falo. Sobretudo, eu quero deixar claro também como está normal o homem gostar, né, ele rejubilar, né, como é beatífico para ele ter uma imagem de cookie old hoje em dia, né, cara? E aí, geralmente quem tá fazendo esse tipo de coisa, no meu ver, não é os novinhos, porque muitos deles nem casados não são boomers, né? Diga-se de passagem, eu sempre vejo aí nas minhas pesquisas esse caso mesmo essa mulher que acusou o cara aí de assédio e tal. O marido dela é um pré-boomer, né? Não é um cara boomer ainda, mas ele é um pré-boomer, ele já é quase chegando ali na fase dos cumes, né? Cumeriana. Mas enfim, o vídeo de hoje eu acho que era só. Eu não disse que eu termine esse vídeo, eu até me estiquei demais. Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa que é bem relevante, pertinente de dizer aqui. A Globo é lacradora, né? Essa mídia podre aí da Globo. E agora o veneno vai se voltar contra elas. Você vai ver a quantidade de programas dela que vai ser cancelados, porque até então o foco era cancelar alguns homens dentro da Globo. Agora o foco já aumentou, né? Você tinha o caso do Márcio Smelling, que foi cancelado anteriormente, até as feministas mirando os homens. Agora não, elas estão mirando as instituições, né? Quando você cancela um programa, você está cancelando todo um coletivo ali, um corporativo, né, que está ligado
com aquele programa. E dentro desse corporativo tenho certeza que tem milhares de mulheres e milhares de malacóis. Em se tratando da Globo, logo eles que apoiam, né, essa cultura do cancelamento e tudo mais, vão provar do próprio veneno. Isso é o primeiro programa que eu tô vendo assim sendo cancelado. Me perdoe caso já tenha ocorrido algum programa aí para trás, mas recente, né, que eu vejo é a Globo. E você vai ver mais e mais, né? Então isso vai se normatizar, né, na sociedade, principalmente no mundo malacoísta, feminista, de cancelar corporativas, né? Que isso já é uma coisa, uma prática fora da mídia, né? Que é a mídia que apoia eles, diga-se de passagem, cancelar-se, né? Quem vai contra a cartilha deles, né? O que eles impõem. Mas agora o fogo é amigo, né? Estão cancelando aqueles que apoiam eles. Vamos ver aí os próximos capítulos desse entreveiro aí, desse embrólio. E fica um abraço do Goblin, eu acho que era só isso, só. É muito satisfatório ver que a Globo está colhendo um pouco desse veneno aí com o retorno, né? A conta sempre chega, né, cara? Mais cedo ou mais tarde. Fica um abraço, até mais.